Bom dia, irmãos. Nós louvamos a Deus por mais uma oportunidade, uma graça que Ele nos dá de estar na sua casa, casa de oração, casa de louvor, casa de derramarmos nossa alma perante o Senhor. Já tivemos a primeira parte, já tivemos a escola dominical. Nós vamos continuar trabalhando com a Epístola aos Romanos. E hoje nós vamos tratar de um tema que nos aflige muito. Tem a ver com o desgosto de Deus e a rejeição do conhecimento de Deus por parte do homem. Decodificando isso, traduzindo isso, é a ira de Deus e o conhecimento do homem. Por que é que Deus está irado com a raça humana? Porque é triste estar na condição do desgosto de Deus. Certamente é bom cair no favor, no gosto de alguém. A Bíblia fala que depois do pecado, a raça humana o desgosta bastante. É aquele amor não correspondido da parte pelo homem. Deus ama o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O desgosto de Deus com a rejeição do seu conhecimento. O desgosto de Deus com a rejeição do seu conhecimento. Trocando a miúdo a ira de Deus, porque o homem rejeita o conhecimento que é dado por Deus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para Romanos capítulo 1, 18 a 32. Romanos capítulo 1, 18 a 32. Nesse texto diz que Deus está irado com o pecado. E alguém diz, ele só está irado com o pecado? Não, porque o pecado não existe sem o pecador. Ele também está irado com o pecador. E então ele vai dizer porque ele está irado. Ele vai nomear esses pecados. Olha o que é dito aqui. Porque do céu se manifesta, se revela, se mostra a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm, que param, que barram, que obstaculam a verdade, que trocam a verdade pela injustiça. Nesse primeiro versículo você já percebe que Deus está irado. E a ira de Deus não é descontrole emocional, não é destemperamento, como é no caso do ser humano. O ser humano, quando está irado, ele surta, ele age de forma desproporcional. Alguém lhe quebra um dedo, ele quer arrancar a mão do outro. Quebra um dente, ele quer arrancar a cabeça do outro. A ira de Deus é sempre a sua manifestação justa por conta do seu caráter justo e santo. Deus é o sumo bem. Deus é moralmente perfeito. Deus é luz, como diz lá em 1 João, e nele não há trevas nenhuma. Não tem como Deus ter comunhão com as trevas, com o mal, com o pecado. Não tem como Deus se agradar, Deus gostar do pecado, porque o pecado é a encarnação do mal, é a negação do bem, é o contrário do que é bom, justo, belo e verdadeiro. Então, o texto é bem claro, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade. Não tem uma impiedade que Deus gosta. Impiedade é ruindade, é perversidade, é coisa ruim, moralmente perversa, corrupta. Toda impiedade, toda injustiça. Injustiça é tudo que Deus diz que é bom, certo e correto. Injustiça é exatamente contra toda a revelação de Deus. Então você nota que todos os homens, a Bíblia vai dizer na Epístola de Romanos que estamos estudando, que todos são pecadores, que todos conhecem a Deus, ele vai dizer mais adiante, e que Deus está desgostoso, que Deus não se agrada. Por que eu deveria me preocupar em agradar a Deus?
Porque o Salmo 37,4 diz: agrada-te do Senhor. Agradar-se do Senhor é se agradar das coisas que agradam a Deus. Poderia ser lido até: agrade ao Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Desagrade ao Senhor, e você terá seus sonhos frustrados, seus planos mal acabados, incompletos. E Deus está irado, não é porque, como houve um debate agora na classe dos homens, sobre o pecado por ignorância. Se Adão pecou porque ele não sabia o que era pecado. Esse texto aqui vai responder que o que de Deus se pode conhecer pode ser manifestado em todas as coisas que foram criadas. Nós vamos orar agora, pedir a Deus por essa mensagem. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajude a cairmos no Teu agrado, no Teu favor, na Tua graça, na Tua misericórdia. Não permita que sejamos, ó Senhor Deus, rebeldes contra o conhecimento recebido. Que não sejamos, Senhor Deus, pecadores deliberados, pecadores atrevidos, que sabem o que devem fazer do ponto de vista de Deus, mas seguem o seu próprio coração como se fosse o próprio Deus. Nos guia agora em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu dei uma panorâmica antes de aprofundar no texto. Então aqui diz: porquanto que se Deus se pode conhecer, nele se manifesta. Porque Deus lo manifestou. Deus lo manifestou. Ou seja, Deus deixou o conhecimento do que Ele quer, do que Ele é, acessível de várias formas. Especificamente de duas formas: na revelação natural, através das coisas criadas, e através da revelação especial na Bíblia. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus o manifestou. Porquanto as suas coisas invisíveis, as coisas de Deus, que é transcendente, as coisas dele, tem coisas que não dá para você ver, medir, quantificar, numerar. Porquanto as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, que existe um Deus, se entende claramente e se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, indesculpáveis. Aí você pergunta: como é que Deus define essa corrupção humana, essa depravidade humana, essa depravação? Então Deus vai enumerar aqui os pecados dos pagãos, dos caídos, daqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, que bancam Deus, serem deuses. Então Deus fica batendo na tecla: vocês me conhecem, todos, antes da queda e depois da queda. Vocês não têm desculpa de serem os mauzões que são, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. Ou seja, o seu discurso, a sua narrativa, as suas filosofias, suas engendrações intelectuais, as suas tentativas de responder às inquirições da existência a partir do seu próprio coração insensato. Então ele diz: vocês sabem que eu existo, mas vocês não me agradecem, não lhe deram graça, antes seus discursos se desvaneceram. Seus livros, discurso aqui pode ser na forma escrita, falada, na forma oral, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu. Quando o homem rejeita o conhecimento de Deus, ele não recebe iluminação, mas entrevamento, embrutecimento intelectual. E é isso que nós temos percebido ao longo da história do conhecimento. Quando o homem se afasta de Deus, ele coloca a raça humana numa era de trevas. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos,
e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes, répteis e de répteis. Ou seja, aqui está dizendo claramente que o homem, em lugar de glorificar Deus, reconhecer que Deus é o Criador de tudo, que Deus tem o direito de Criador de colocar as ordens, as regras, dizer qual é o caminho, qual é a filosofia de vida. Ele disse: não foi Deus. Nós viemos de animais, aqui ó, aves, quadrúpedes e de répteis. Isso aqui é a teoria da evolução. Não viemos de Deus. Viemos de uma evolução caótica, porque segundo o neo-ateu, o novo ateísmo, Richard Dawkins, que se você puder imaginar alguma coisa que criou o universo, foi um relojoeiro cego, sem propósito, que não era pessoal, ou seja, se fez louco. Mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves e de quadrúpedes e de répteis. Você nota que há 3 classes do reino animal: as aves, os quadrúpedes e os répteis. E o homem veio disso. O homem deveria chamar as aves de vovós, os quadrúpedes, os cavalos, de vovô, que vieram deles. De répteis, os lagartos, as lagartixas, as cobras, já que o homem veio do animal. E eles chegam mesmo a dizer, arbitrariamente, que o homem é um animal racional. Isso é uma contradição, porque o que diferencia o homem do animal é ser racional. Se é racional, não é animal. Por isso também Deus, agora que vem o castigo de Deus, você vai ouvir 3 vezes Deus dizer que os entregou, que os abandonou à sua própria sorte. A pior desgraça de um ser humano é Deus. Tu quer viver, acha que é Deus? Você pode viver sem mim? E você veio da ameba, do macaco? Então vou deixar você por conta. E o que é que acontece quando a raça humana é deixada por conta? Que Deus tira a restrição. Deus ainda não tirou a restrição completamente, porque Ele só vai tirar a restrição ao mal somente na grande tribulação. Mas Ele está falando aqui de tirar a restrição desses que optaram por viver sem Deus, ou como se Deus não existisse. Deus os entregou, Deus os abandonou. Isso aqui na Idade Antiga, ou mesmo na Bíblia, você vê, quando entregava alguém, estava entregando ele para ser condenado. Foi o que os fariseus fizeram com Cristo, os entregou na mão do Império Romano para condená-lo. Então, a pior desgraça do ser humano é ser entregue à sua própria desgraça. Você acha que não precisa de mim? Então você só tem você mesmo para resolver seus problemas. Se caso entre eles não haja nenhum eleito, nenhuma providência extraordinária vai acontecer para que ele encontre o Salvador. Porque de si mesmo, o próprio Romano diz, não há justo, não há nenhum sequer. Diz que todos se extraviaram, não há quem busque a Deus. Tão medonha, tão desgraçada é a situação da raça humana ao rejeitar o conhecimento de Deus, que Deus não pega ninguém para botar no inferno. Você acha que não precisa de mim, você blasfema de mim, você perverte tudo que eu digo, você diz que é o contrário. Então veja se você dá conta de viver sem mim. Veja que a maior maldição e desgraça dessa vida é viver sem Deus. E ele vai descrever o que é viver sem Deus. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Concupiscência, a palavra grega epitimia, fala de um desejo desenfreado, uma afecção doentia, pelo mórbido, pelo imoral, pelo nojento. Deus os entregou a uma descida desenfreada para
as paixões mais absurdas. Eu estava vendo um vídeo de uma mulher que apresentou isso na época da ministra Damares, que trabalhava sobre os direitos, com os direitos humanos das famílias, das crianças. E essa mulher, ela trabalhava e foi apresentar à ministra e a outros ministros o que ocorria no planeta Terra. Como a maioria das pessoas, elas começam fazendo sexo promíscuo, trocando de parceiros, saem na noite para transar, mas com o passar do tempo isso não é suficiente, como o filósofo contemporâneo Lipovetsky, ele diz que o orgasmo da pós-modernidade é frustrado, não satisfaz mais. Eles têm sexo, mas aquilo não dá mais prazer. Por que não dá mais prazer? Porque eles são consumidores de pornografia. E eles começam com a pornografia apenas olhando nudes, pessoas nuas. Mas isso não é bastante, eles vão progredir para níveis cada vez mais aberrantes de sexualidade, ao ponto de que foram pesquisadas e foram denunciadas várias funerárias, onde elas vendiam corpos, morria uma mulher bonita, uma mocinha, uma menina, ou aqueles que, do outro lado, um menino bonito, um jovem, e eles compravam os corpos das funerárias para abusarem desses mortos. E ela denuncia lá que era em muitas partes do Brasil, e que chegava um ponto em que não era suficiente apenas abusar sexualmente dos cadáveres. Alguns tinham de comer as carnes dos cadáveres. Alguns chegavam a comer as próprias fezes ou as fezes da pessoa com quem estava. Então você nota que é uma escalada descendente, é uma espiral descendente, é como um redemoinho que vai arrastando o homem para o mais abjeto. Diz que eles não têm mais prazer com o que é natural. Na Europa, ainda eu estava na faculdade quando a professora disse, ela disse, lá na Europa já tem motel com animais, as pessoas chegam lá e escolhem, eu quero transar com uma vaca, ou com uma cabra. Agora você diz, isso é aberrante, está mostrando onde é que termina uma vida sem Deus, que a vida no mundo não traz prazer verdadeiro. Há toda uma escalada descendente arrastando para o mais abjeto, onde os indivíduos terminam comendo fezes. E olha o que é que dito aqui, versículo 24: por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, ou seja, aquela força bestial que arrasta para o abismo, a imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, ou seja, não respeitam mais nem o corpo dos mortos. Diz, continua Deus anunciando, pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém? Segunda vez, na primeira vez que Deus diz que Deus os abandonou, Deus os entregou, diz aqui, sabe qual vai ser a sentença? Vocês vão terminar comendo fezes. Vocês vão afundar no mar de imundícia. Agora ele vai dizer a segunda vez, no versículo 26, por isso Deus os abandonou às paixões infames. Sabe o que é uma paixão infame? É aquela que não tem como uma pessoa normal, decente, uma pessoa que quer ver o progresso da sua nação, da sua família, aceitar como natural e correto. É a própria condenação, é a própria maldição. Olha o que ele diz aqui, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Deus fez homem e mulher. Esse é o natural.
O homem tem tudo quanto uma mulher precisa para de forma normal e decente e não infame, conforme diz o texto, para encontrar satisfação. O homem encontra na mulher. E Deus fez cada mulher de uma maneira tão completa, tão maravilhosa, que toda mulher é capaz de trazer satisfação para o seu homem. Nenhum homem precisa de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta mulher. Por isso que todo marido deveria valorizar supremamente a sua esposa. E não cometer a loucura, a idiotice de olhar para outra. Porque a outra vai ter fisicamente o que a sua tem. E o que ela tem de diferente é maldição. São esses pecados que colocam a pessoa nessa espiral descendente, nesse redemoinho para o poço de lama, o poço de fezes, de demônios. Mas aí eles, segunda coisa, já que a paixão de vocês foi pervertida, vocês vão deixar o natural. Vocês vão preferir animais. Vocês vão preferir outro ser que é completamente incompatível com o homem. O homem não tem nada para oferecer ao outro, em termos de sexo. Nada natural. Nada que verdadeiramente realize. A mulher não tem nada para dar para outra. Mas aí deixaram o natural pelo desnatural, pelo aberrante. E qual é a consequência? Continuando no verso 27, diz: semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher. Olha o que a Bíblia diz, que para o homem o natural, o normal, o racional, o que verdadeiramente realiza, para o homem é uma mulher. Deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, ou seja, homem para com homem. O texto vai dizer literalmente, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, ou seja, algo que é abominável para Deus, algo que é irracional, porque realmente não completa, não realiza, é incompatível, quando diz que é não natural, e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Eu tenho o browser da Microsoft, o Bing, e quando você abre ele joga logo todas as manchetes mais importantes do dia. E uma das reportagens importantes dessa semana foi dizendo lá que uma pessoa famosa teve de amputar o seu reto. Eu nem sabia que era possível isso. É exatamente isso que acontece quando o que não é para ser usado, que tem um propósito, o intestino grosso, por assim dizer, ele é um órgão excretor e jamais um órgão sexual. Os proctologistas que tratam dessa fase, desse aspecto terminal do intestino, eles dizem que a maioria dos seus clientes são pessoas que chegam lá com hemorroidas gigantes naquela parte, com câncer, porque usam aquela parte do organismo de forma não natural. E é possível que essa pessoa que vai ter de amputar o seu reto, como é que ela vai viver agora? Possivelmente ela vai ter de defecar em uma bolsa, a famosa colostomia. Então você percebe que as pessoas dizem: eu sou livre para fazer o que eu quiser com o seu corpo. Essa sua liberdade é o que o ateu Jean-Paul Sartre, o filósofo francês, chamou de: o homem está condenado à liberdade, já que não tem Deus. E ele explicando a alguém que perguntou: como foi, Sartre, que você descobriu que Deus não existe? Ele disse: não, eu não tenho nenhum argumento para defender que Deus não existe, eu simplesmente escolhi não crer em Deus. Ele era um amargurado porque a França passou pela Segunda Guerra Mundial, ficou refém da Alemanha nazista, e então ele decidiu não mais crer em Deus.
e escreveu o livro Sei e o Nada. A filósofa cristã Edith Stein, ela escreveu o livro Ser Finito e Ser Eterno. Os dois eram contemporâneos. Ele escreveu o Sei e o Nada. O ser se reduz a nada, é nulidade, é o que o filósofo Friedrich Nietzsche chamou de niilismo, nadismo, nada, tudo resume a nada, não tem passado, não tem futuro, só tem um momento, não é nem um presente, porque o dia é grande. Você só tem um momento imediato que você está vivendo, que será completamente destruído pelo momento seguinte, o final sobra nada. Foi o Nietzsche que disse que Deus está morto, no final das contas quem morreu foi ele. Inclusive morreu de sífilis, porque ele escreveu um livro, o livro diz que o homem está acima do bem e do mal, ou seja, ele é que decide o certo. Ele acreditava na evolução do Darwin, que acreditava que o homem não veio de Deus, veio de uma evolução caótica, sem direção, mas que irracionalmente eles imaginam que a evolução está fazendo com que o homem se torne um super-homem, cada vez melhor. Então, se não tem ninguém dirigindo o processo, como é que ele tem certeza? Quem é que garante que, se não tem nada controlando o processo, que o homem não vai se tornar um monstro terrível depois? O fato é que Nietzsche morreu louco. A Bíblia diz que só o louco diz que não há Deus. Ele, um amargurado, porque inclusive o pai dele era pastor, e o pai dele morreu quando ele era menino, e ele ficou revoltado contra Deus. Então, Deus os entregou, Deus os abandonou às paixões infames, e eles decidiram fazer o que não é natural, cheirar o que não é natural, beber a água que passarinho não bebe. Não é natural beber álcool, mas ele bebe. Não é natural o homem cheirar CO2, gás carbônico. E é isso, e além de outras milhares de substâncias nocivas que o homem bota para dentro quando ele fuma qualquer erva, qualquer coisa. E aqui diz que eles deixando, no caso aqui ele está falando especificamente do sexo, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. A AIDS não existia antes, ninguém ouvia falar de AIDS, mas com a revolução sexual se praticava sexo como se toma cafezinho. A depravação era total. Foi na época que surgiu, na revolução sexual, surgiu a mini saia. Quando rasgaram as saias, foi o que aconteceu? Rasgaram a decência. E foi a geração perdida, e nós vivemos uma geração que se perde a cada nova geração, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E Deus volta a repetir várias vezes, e como não se importava de ter conhecimento de Deus, Deus já havia dito, eles me conhecem, mas eles não dão importância a isso, eles acham que vai sair barato para eles escolherem ter uma vida sem mim, e eu vou mostrar que não. Eu vou os entregar às suas concupiscões bestiais, eles vão numa espiral descendente, num redemoinho, até o mais profundo da fossa de fezes de demônios, fazendo as coisas mais abjetas, como eu já citei. A segunda vez ele diz, eu os entregarei à disposição, uma disposição pervertida, que eles não vão querer o natural, eles vão querer o desnaturado, o irracional, porém, eles receberão a punição no seu próprio desvario. Aquela geração da revolução sexual, sexo livre para todos, foi a geração que morreu de AIDS. Aumentou o número de sífilis, de gonorreias, de doenças venéreas. Aumentou o número das pessoas viciadas em drogas e desesperadas. Pessoas que tinham de tomar psicotrópicos, tarjas pretas.
A terceira condenação. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou novamente. Deus os amaldiçoou, os entregou à maldição. Como o Sartre disse, o homem está condenado à liberdade. Se ele não tem nada para dirigir a ele, se ele não tem mais Deus, ele vai ter de escolher. Só que há tantas opções que essa liberdade é uma maldição. Essa liberdade é uma desgraça para ele. Assim Deus entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, coisas irracionais. E aqui diz, estando cheios de toda iniquidade. Tudo que há neles tem a ver com quebrar a lei de Deus. Iniquidade, fornicação, ou seja, toda espécie de desvario sexual, malícia, ou seja, são maliciosos, avarezas, endeuso material, são materialistas, maldade, são ruins mesmo, cheio de inveja, não tem prazer no sucesso do outro, homicídio. Aqui homicídio, eles vendem cigarro, mesmo sabendo que vai matar. O vendedor de cigarro é um assassino. Eles vendem álcool, mesmo sabendo que vai matar. Homicida. Voltando aqui ao texto, contenda, vivem de briga, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injúria. E aqui então dá uma classe de pessoas condenadas a uma vida miserável e desgraçada. Pulando para o versículo 32, por conta do tempo, aqui diz, os quais, conhecendo o juízo, o julgamento de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, ou seja, estão condenados à morte, estão debaixo de um machado, o machado de Deus, a foice da morte. Não somente as fazem, mas também se agradam, apoiam os que fazem. Então nós vemos uma sociedade mergulhada na fossa de fezes dos demônios, e mesmo que todos não estão fazendo a mesma coisa imunda, mas apoiam, concordam e fazem leis para proteger. Para encerrar a nossa mensagem, é maravilhoso viver para agradar a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pelo texto nós vimos, desagrada ao Senhor, e você estará debaixo da maldição, de nunca satisfazer seus desejos, de nunca ser feliz, de nunca ter paz, de estar condenado à morte e ao inferno eterno. Porém, Jesus Cristo veio para buscar pecadores arrependidos. Acabamos de tomar a ceia do Senhor. E Ele queria que lembrássemos com o pão o seu corpo ferido na cruz pelos nossos pecados. O suco da uva, seu sangue derramado para nos purificar o pecado, para nos fazer novas criaturas, para fazer com que nós saiamos da condenação da liberdade para o mal e passemos a gozar a liberdade dos filhos de Deus. Amém, irmãos? Pois bom dia.